Olá, meu nome é Marcelo Hélio. Oi, eu sou Luiz, aluno de Ciência da Computação. Bruno Furtado, estudante de Engenharia de Computação, vídeo referente a PS de Conceito de Orientação Objeto. A classe é o projeto de objeto, é o esqueleto, o conceito, é onde tem características e comportamentos, ou seja, é onde permite armazenar propriedades e métodos dentro dela. O objeto é uma característica definida pela classe. Nele é permitido instanciar o objeto da classe para inicializar os atributos e invocar os métodos. Resumidamente, é a classe em execução. Encapsular consiste em esconder os detalhes da implementação, deixando exposta apenas a interface com aquele objeto ou função. Assim fica mais fácil da manutenção em pontos específicos da aplicação, pois há menos chance do código modificado interferir em outros lugares. A associação entre dois objetos ocorre quando eles são completamente dependentes entre si, mas de vez em quando estão relacionados. Ela pode ser considerada uma relação de muitos para muitos. A agregação ela não deixa de ser uma associação, mas nela determinados objetos só podem se relacionar com apenas um objeto específico. É uma relação de um para muitos, e um objeto é proprietário de outros, mas não há dependência. Assim, ambos podem existir mesmo que a relação não se estabeleça. A composição é uma agregação que possui dependência entre os objetos, ou seja, se o objeto principal for destruído, os objetos que o compõem não podem existir mais. Daí vem a relação de morte. E vou comentar sobre os tópicos de herança, polimorfismo, sobrecargas e sobrescrita. Mas primeiramente vejamos os conceitos de herança, que seria um dos principais conceitos da orientação a objeto que permite a interação entre as classes, podendo serem classificadas entre classe-mãe ou superclasse. E as classes filhas, ou também chamadas de subclasses. Através desses seus métodos e atributos, permite herdar essas características para outras classes. Polimorfismo, que ocorre quando há diferentes formas para um significado da palavra quando declarado em um método. Por exemplo, a função falar, que é determinada para um ser humano, não é a mesma que é determinada a um cachorro, por exemplo, no qual o ser humano ele se expressa por palavras, porém um cachorro por latidos. Através do polimorfismo, trabalham-se com a sobrecarga e a sobreposição. A sobrecarga permite criar métodos criar variações através de um mesmo método, a partir da criação de dois ou mais com o mesmo nome. Como um exemplo determinando um método com o nome cálculo que pode ser definido na mesma classe, porém com a mesma classe, porém com funções diferentes. Por exemplo, pode ser definido esse método cálculo, dentro uma expressão com a adição, um outro com o mesmo nome, uma subtração, o outro com uma multiplicação e o outro com uma divisão. Todas as quatro definidas pelo nome cálculo. E a sobreposição, que possibilita que a variação dos métodos reescritos se tornem extensíveis, permitindo métodos mais variáveis, de versões mais específicas, através do conceito de herança, inicialmente criados na classe pai, estendendo-se às classes filhas, como já vimos anteriormente na parte de herança. Devem possuir o mesmo nome, tipo de retorno e quantidade de parâmetros do método inicial. Classes abstratas e interfaces. Bem, uma classe abstrata pode conter lógica, ou seja, código, enquanto que uma interface só pode especificar quais os métodos ou propriedades uma classe que implementa a interface deve definir. Mas nenhuma das duas pode ser usada para construir um objeto. Para isso é necessário definir uma classe que derive da abstrata, mas que não deve ser abstrata, ou que implemente a interface. Classe abstrata é um modelo de classe para ser estendida ou herdada por uma classe concreta. Geralmente é utilizada para agrupar funcionalidades e dados comuns de tipos de objeto. Já a interface é utilizada para contrato e também para garantir a implementação de comportamentos em uma classe.